povo de Deus. É mais um episódio do nosso podcast Fé em Ação. E eu já vou te pedindo, dá aquele like, compartilha e no Instagram você dá aquele coraçãozinho. Viu? Estamos hoje com o nosso convidado, Diácono Isaías, esse homem que é um servo do Senhor, como diz o povo, tocha. Ele é um homem de Deus. Ele vai contar um pouco da sua história. Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, eu sou o Diácono Isaías, estou aqui para participar do podcast da fé, com o tema Uma História de Fé. A missionária Josiane nos convidou e através de muito nós vamos sentar, né? E vamos falar dessa história deste homem. Isaías, conte-me quem era o Isaías. Fale um pouco da sua história para a gente. Bom, a minha história, ela é uma história de fé. Eu sou filho de descendente de avós que são cristãos. A minha mãe, as minhas tias, os meus tios maternos, todos nasceram em berço cristão evangélico. E também sou dessa descendência. Mas o Senhor ele trabalhou diferente na minha vida. Não sei se todos, alguns já passaram por isso, mas a minha história ela é bem impactante. Eu vou contar apenas um pouco para a gente não nos prolongarmos. Quando eu tinha um ano e pouco, 1 ano e 6 meses, 5 talvez, minha mãe e meu pai passaram por um processo de enfermidade, onde eu estava doente, eu estava no hospital, internado, de uma forma em que foi necessário muita fé. Passei por muitas coisas nesse hospital, muitas injeções, muita vacina, muito raspa aqui, corta cabelo ali, faz isso, faz aquilo, a ponto do médico olhar para os meus pais e dizer que eu não ia sobreviver, que não teria história para aquele garoto poderia morrer, e ele não chegaria nem a 5 anos de idade. E quando a minha mãe e meu pai olharam para o céu e disseram, já que o garoto vai morrer, por que nós temos que deixar ele aqui, nesse hospital? Se o garoto não vai ter sustento de vida, não vai ter vida, vamos levá-lo para casa. Como disse meu pai, vamos levá-lo para morrer em casa. E a minha mãe, ela disse, eu vou levar ele para morrer em casa. O médico não aceitou, porque a partir do momento que os meus pais intervissem em mim, teria que assinar algum papel para que fossem responsáveis legais por me tirar de uma ala médica sem alta por um médico prescrito. E meu pai disse, não, eu assino onde quer que seja, mas eu vou levar o meu filho para morrer em casa. Desde então, minha mãe me tirou, foram para casa, meu pai era da família dele, paterna, a minha família paterna, meu pai era o único que tinha a fé cristã, os meus tios não tinham, como muitos tiveram depois da dor. Então meu pai só entregou-nos nas mãos de Deus, e a minha mãe disse o seguinte, ela ajoelhou, me colocou num berço, na cama infantil e disse, meu Deus, esse médico falou que meu filho não sobrevive 5 anos de idade. Mas eu creio que o Senhor é fiel para fazer. E nesse momento quero propor um voto a ti. Se o meu filho morrer, seja feita a tua vontade. Mas se o meu filho não morrer, eu prometo criá-lo nos teus caminhos até quando ele for maior de idade. E eu sei que essa história é uma história de fé, porque até os meus 15 anos eu ainda estava nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. E como sempre, o homem sempre dá o diagnóstico dando a última palavra, só que crendo a gente que a última palavra é de Deus, né? E o que te fez sair do Evangelho? Bom, não foram muitas coisas em que eu pudesse culpar ninguém, porque existem pessoas que saem do Evangelho e culpam alguém, lançam suas ansiedades em outra pessoa. O meu caso foi pastoral. E meu também, porque ninguém tem culpa sozinho. O meu pastor, ele começou a fazer programa de rádio, e era uma bênção. A gente tinha um programa chamado, me foge da memória agora, mas era muito bom o programa, era às 6 da manhã, e todos os dias estávamos lá. Era uma maravilha, a ponto de outro pastor, de outro ministério, de outra denominação, se aliar a gente para fazer o programa junto conosco.
E aquilo foi tão bom que uniu duas igrejas de ministérios diferentes. Ficávamos unidos, eles vinham para a nossa igreja nos visitar em grandes cultos, em eventos, em congressos, e a gente ia lá também, por mais que a igreja fosse pequena, eles vinham e a gente ia, ficou nesse vai e volta. E conhecemos pessoas, éramos jovens, eu, minha irmã, que sempre andou comigo. E nesse negócio de era jovem, começou aquela história de namoro, vai, namoro vem. Mas eu nunca fui de fixar em ninguém assim. Eu era uma pessoa que eu queria o evangelho. Eu queria ser obreiro naquele tempo. E o meu pastor achou que por altos e vai, não vai, que eu tinha uma namorada dessa outra denominação. E me disciplinou. E quando ele me disciplinou, aquilo me matou por dentro. Porque quando você cai, estando em pecado, e você reconhece que está em pecado, Deus é justo para te levantar. Mas quando você sai sem ter tanta estrutura, por alguém que te derrubou, é difícil. E foi assim que eu fiquei. Depois de 17 anos, eu me afastei do caminho do Senhor, porque eu fui disciplinado sem ter culpa. Mas aí o Isaías fez muita coisa errada no mundo? O Isaías, ele não bebe, não bebeu, não fuma, não fumou, nunca usou droga, não matou, não fez nada de errado. O problema de Isaías era apenas duas coisas. Futebol, que eu creio que não é pecado, jogar bola é um esporte, entendeu? E o meu pecado maior sempre foi namorar. Eu sempre tive namorada e a menina, por não ser cristã, eu ia para onde elas iam. E aquilo foi me corrompendo. Você vai para um canto hoje, para outro amanhã, para um canto hoje, para outro amanhã. Eu casei, fui morar com alguém, enfim, a minha história ficou aí nesse balanço. E não consegui mais me firmar no Evangelho. Não consegui. Mas depois disso, o que houve? Você voltou para o Evangelho, assim? Eu tenho um filho de um relacionamento que eu tinha 19 anos. E a mãe dele era muito nova. E esse menino, ele é especial. Ele é uma bênção, mas ele é especial, ele tem Down. E aquele menino, quando nasceu, um profeta de Deus disse para a mãe dele assim: essa criança é sua e não dele. Essa criança é sua e do Senhor. São vocês que vão criar esse menino. Os filhos dele vai vir do próximo casamento. No caso dela, da moça que a mãe... Dela comigo. Sim. O profeta de Deus disse para ela que o filho que a gente tinha, quem ia criar particularmente era ela e Deus, não comigo. Entendi. Como se fosse dizer que a gente não ia viver junto. Entendi. E que os meus filhos, no plural, viriam do meu próximo casamento. Meses depois eu conheci minha esposa, estamos juntos há quase 15 anos. Passamos por muito. E foi depois que eu a conheci que eu lembrei dessa promessa. E foi quando eu comecei a voltar para o Evangelho. Eu já tinha 20 anos, 21. Voltar de verdade. Nos mudamos, moramos no estado da Bahia, no estado de São Paulo, estamos aqui de novo. Mas foi depois que eu a conheci que eu comecei a voltar para os caminhos do Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente voltar para os caminhos do Senhor. Para tentar ser melhor do que eu era antes daquela queda inicial. Porque o cair é do homem, né? Mas o levantar é do Senhor. E o que fez o Isaías voltar para a presença do Senhor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. É verdade. E quando eu me via, eu passava na porta das congregações e eu via alguém louvando ou pregando, aquilo me acendia um fogo que me fazia dizer assim: ali é o seu lugar. Você está precisando de mim. Nunca fui teu amigo. Tirei do laço da morte. Te livrei, te salvei. Sempre bradou isso no meu coração. E você está me trocando por quê? Aí eu pensava: Senhor, não é tu, é minha cabeça. Porque como a senhora me perguntou antes, eu já respondi, mas eu vou dizer: não tem uma vida de vil pecador. Pecador todos nós somos. Mas a minha vida, eu sei que era apenas, como eu falei, futebol e namorada. A única coisa que eu fazia além era ouvir música romântica. Mas isso é porque é um perfil da pessoa. Tem uns que gostam de dançar, outros gostam de farrar, e tem uns que são românticos. Então o meu perfil era esse: cantar música romântica internacional. Então era a única coisa que me afastava verdadeiramente do Senhor.
E quando eu passava numa igreja, que eu ouvia alguém louvando, ou cantando, ou pregando, aquilo dizia para mim, só falta você, ainda estou te esperando. E eu não conseguia voltar, não conseguia voltar, não conseguia voltar. Porque o inimigo, ele sabe do poder de Deus na minha vida. Ele sabe do que Deus é capaz de fazer quando eu abro minha boca. E ele não ia permitir que eu ganhasse almas para o reino de jeito nenhum. Então ele lutava e luta em todos os instantes para que eu não me levante. Mas a palavra do Senhor diz assim, eis que meus ouvidos não estão agravados que não possa te ouvir, nem minha mão encolhida que não possa te ajudar, né? E quando a gente dá lugar a Deus, Ele está sempre atento para nos ajudar. E qual o chamado do diácono? Hoje sendo diácono, né? Qual o chamado do diácono Isaías? Eu creio que o diácono Isaías é uma bênção, ele tem seus problemas, ele é louco. Deus. Mas ele é louco por Jesus. Não é fanático, nunca foi. É uma pessoa que busca a resposta na palavra. É uma pessoa que gosta muito de ler a palavra, de louvar. Mas eu acredito que o meu chamado é o que um profeta profetizou para mim uma vez. Ele me disse assim no estado de São Paulo. Não estou eu dizendo coisas novas, só estou refazendo alianças. O seu lugar é cantando e pregando, trazendo almas para o meu reino, pois vou fazer de ti um cantor e pregador. Que glória a Deus. Então eu recebi diante de Deus, lá no estado de São Paulo em 2015, eu recebi essa palavra e eu me acendi no Evangelho. Se eu cair, é porque fraco sou humano, mas não há nada que me faça querer sair da presença do Senhor. Glória a Deus. O diácono Isaías é casado? Quanto tempo? Eu vou fazer 15 anos. Tem quantos filhos? Eu tenho 3 com a minha esposa. Somos 3 filhos e são uma bênção. Os meus filhos. Todos evangélicos? Todos na casa do Pai. Glória a Deus. A sua esposa também ocupa algum cargo? A minha esposa é uma bênção. A diaconisa Vanessa é uma bênção. Ela é muito carinhosa. Ela gosta de pessoas que a tratem com o mesmo respeito que ela trata também. E isso é muito bom. É dividir, assim, o seu lugar, o meu lugar. Ela não gosta de entrar. Ela gosta de que você a convide, para ela também te convidar. É uma pessoa muito boa. O diácono Isaías gosta de trabalhar na seara do Senhor. Em qual área que você gosta assim, de trabalhar? Porque às vezes a gente é só no louvor, pregar, culto de rua, missões, essas coisas assim. O que o diácono Isaías se encaixa mais? Eu acredito que o diácono Isaías não nasceu para ser pastor de igreja. Porque eu não vejo nele, em mim, né, um perfil de pastor, de assumir igreja, de estar ali, não. Mas o meu desejo é, se eu pudesse e tivesse a oportunidade sempre de fazer tudo, porque eu não gosto de ver nada na casa do Senhor fora do lugar, não gosto de ver alguém precisando de nada na casa do Senhor e eu deixar passar. Para mim, a casa do Senhor, quando eu saio de casa, ali é o lugar que eu poderia morrer feliz. Se o Senhor me transpassasse na igreja, seria a morte mais perfeita do mundo. Eu não queria estar em outro lugar quando eu entro ali. Então, do começo ao fim do culto, eu dou glória, do aleluia, eu ando, passeio na presença do Senhor, eu dou glórias o mais alto dos altos, porque eu sei que ali é o meu lugar. Glória a Deus. O diácono Isaías congrega em qual denominação? Eu congrego com o pastor José da Missionária Cida, na Assembleia de Deus Ministério Rebote. É uma bênção, é um lugar que eu sei que Deus tem história para cumprir, tem frutos ali tem ovelhas e tem futuros. Glória a Deus. Pregadores, cantores, missionários. Tem pessoas que se derem lugar ao seu chamado, nenhum homem vai tirar, porque aquele lugar ali é terra de crescimento. Eita glória. Isaías, e hoje qual o seu propósito na casa do Senhor? O meu propósito hoje, missionária, é fazer a vontade de Deus, servir, porque muitos têm chamados e paralisam. Quando chegam em alguns lugares, ficam só sentados. Eu não nasci para ser cristão que fica sentado num banco. Se eu não servir água, eu fico no som. Se eu não ficar no som, eu dirigir um culto. Se eu não dirigir um culto, eu faço alguma coisa. Eu não consigo ficar só sentado na igreja. Não nasci para chegar na igreja. Nasci no evangelho, estou falando. Não nasci para isso, para ficar na igreja calado do culto, do começo ao fim. Então, o meu desejo é crescer como obreiro,
como ministro de louvor e da palavra, se Deus me der essa oportunidade, se eu permanecer nos caminhos dele, que eu creio que vai acontecer, o meu propósito é crescer para que os meus filhos cresçam se espelhando e se inspirando em mim, como um bom pai, como um bom sacerdote do meu lar. Glória a Deus, que um bom sacerdote começa na própria casa, né? Então, de uma história de um menino que foi desenganado pelos médicos, mas sua mãe, seu pai, principalmente sua mãe, a fé dela, fervorosa, não acreditou, porque a última palavra quem dá é Deus, vivendo assim uma história de fé, né? O que você deixa, qual a palavra que você deixa para os ouvintes do nosso canal? Eu deixo uma palavra para vocês na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16, quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, que era Saulo, um dos maiores perseguidores do Evangelho, se converteu aos caminhos do Senhor. E depois que ele começou a ver que realmente aquele que ele perseguia era o Filho de Deus, ele declarou aqui: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eita, glória. Então não se envergonhe se você é obreiro, se você é ministro, se você é pastor, missionário, evangelista, o que você for, ou apenas ovelha. Não se envergonhe deste Evangelho, porque só ele para curar, salvar, libertar todo aquele que nele crê. Amém? Amém. E tem um louvor que é a minha história. É um louvor que é a minha história porque o louvor, o cantor, ele é Esteves Jacinto, ele diz assim, o nome do louvor é Olha Eu Aqui. E no refrão desse louvor ele fala bem assim: olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou para todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Eita glória. Eita glória, Jesus. Eu quero agradecer ao Isaías por esse momento, né, no nosso podcast. E também dizer que as portas estão abertas, você está convidado de novo a vir continuar o seu testemunho. Amém? E também quero agradecer aos ouvintes, aos nossos ouvintes. E quero também dizer que o testemunho dele serve para alguém que está fraco na fé, que está caído, talvez esteja com depressão, com algum problema. E ouvindo essa mensagem, ele vai poder levantar, porque, como eu disse, a última palavra é do Senhor. E quero agradecer hoje, sendo o nosso segundo podcast, nosso segundo episódio do nosso podcast. E se você tem interesse em participar, fale conosco, nos deixe um recadinho no chat. Também quero dizer que todas as terças nós estaremos aqui com novos testemunhos para engrandecer a sua vida. E também quero pedir que ative o sininho. Quero deixar o meu agradecimento a todos que ficou conosco até agora. E também quero dizer que até aqui nos ajudou o Senhor.